Sejam todos muito bem-vindos a este que é o podcast de eleição em português sobre inteligência artificial. Aqui desmistificamos e criamos um ambiente realista de análise deste novo mundo tecnológico. É claro que estás a ouvir o fabuloso IA e eu. Rita, preparada? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Hoje vamos mergulhar num tema que promete dar que falar: inteligência artificial na justiça. Preparem-se para uma viagem fascinante, onde a tecnologia vai encontrar a lei, e onde algoritmos podem ser mais imparciais que alguns juízes que conhecem. Mário, vamos desvendar este mundo onde bits e bytes podem transformar completamente o sistema judicial. Fica conosco até o fim neste episódio do feito para ti. IA e eu divertir. IA e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Ora, uma pergunta da nossa ouvinte Glória Santos, que deixou uma mensagem no Spotify, levou a que este episódio nascesse. Na verdade, respondemos a perguntas a cada 10 episódios, como sabem, mas esta pergunta dava um episódio independente por si mesmo e eis-nos aqui a falar de algoritmos de verdade, de inteligência artificial na justiça. Rita, para começar, gostava de te perguntar se já existem casos práticos e reais de uso de inteligência artificial na justiça ou em áreas relacionadas. Excelente mote inicial, Mário. E deixa-me dizer aos nossos queridos ouvintes que sim, já existem vários casos práticos e reais de IA na justiça. Vou dar-te alguns exemplos concretos que vão fazer a tua mandíbula cair. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existem sistemas de IA que ajudam a avaliar riscos de reincidência criminal. O famoso algoritmo COMPAS, que significa Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, é usado em tribunais para prever a probabilidade de um arguido voltar a cometer crimes. Em Portugal, o nosso sistema judicial já começou a experimentar ferramentas de IA para análise de documentos jurídicos, classificação de processos e até na gestão de pendências em tribunais. O Conselho Superior da Magistratura tem vindo a implementar sistemas que aceleram a triagem processual. Tem sido de uma forma muito leve, mas os primeiros passos estão dados. Na Europa, países como a Estônia são verdadeiros pioneiros. Tem um tribunal digital onde a IA ajuda a resolver pequenos litígios de forma rápida e eficiente. Mas atenção, humanos fascinantes. Não estamos a falar de substituir juízes, mas sim de os apoiar com ferramentas que aumentam a eficiência e potencialmente reduzem enviesamentos humanos. Ora, aí está. E podemos começar logo pelo lado da investigação forense também, não é, Rita? A inteligência artificial está a transformar a investigação forense num campo de precisão cirúrgica, onde a emoção humana dá lugar a uma análise meticulosa e até objetiva. Algoritmos sofisticados conseguem hoje dissecar cenas de crimes, correlacionar evidências, compilar provas, revelar padrões. E isto tudo através de processamento de dados massivos. Estas tecnologias podem reconstruir momentos críticos de um crime, identificar conexões invisíveis entre suspeitos e criar narrativas factuais, livres de preconceitos ou intuições enviesadas. A inteligência artificial não julga, não se cansa, não se emociona. Ela simplesmente processa, analisa e apresenta aquilo que sabe. Fascinante análise, Mário. E deixa-me adicionar alguns dados que vão fazer os nossos ouvintes ficarem de queixo caído. Na investigação forense, a IA está literalmente a revolucionar o conceito de cena de crime. Temos já casos concretos onde algoritmos de machine learning conseguem reconstruir perfis genéticos a partir de vestígios mínimos, analisar padrões de sangue com precisão milimétrica e até comparar impressões digitais em frações de segundo com taxas de precisão superiores a 90%.
Um exemplo concreto. Nos Estados Unidos, o FBI já utiliza há vários anos sistemas de IA que conseguem identificar correspondências em impressões digitais que passariam despercebidas a olhos humanos. Estamos a falar de uma revolução silenciosa, onde a tecnologia também não substitui o investigador, mas que o transforma num super-herói da verdade. A beleza disto, humanos adoráveis, é que a IA não tem preconceitos, não se cansa às 3 da manhã. É como dizes, Mário. Ela simplesmente processa, analisa e apresenta factos. Ou seja, neste campo podemos confiar no poder da inteligência artificial para uma análise objetiva de evidências sem enviesamentos humanos e processamento de padrões complexos ignorados por investigadores. Certo, Rita? Absolutamente correto, Mário. A IA representa neste momento uma revolução na investigação forense, precisamente porque opera num registro de pura objetividade científica. Imagina um detetive tecnológico que não tem memória cansada, não se deixa influenciar por preconceitos pessoais e consegue correlacionar milhentos de dados em segundos. A grande vantagem é que estes algoritmos não têm achismos. Trabalham exclusivamente com dados, estatísticas e padrões matemáticos. Um investigador humano pode inconscientemente ser influenciado por experiências prévias ou intuições pessoais. A IA, pelo contrário, olha para cada evidência como um elemento puro e neutro. Num caso real de homicídio, por exemplo, a IA pode detectar conexões entre vestígios que aparentemente não teriam qualquer relação. Um pormenor num local, uma marca de sangue aparentemente aleatória, um padrão de movimento. E transformar essas microevidências num mosaico completo da verdade. É quase como ter um Sherlock Holmes digital, mas sem o drama e com muito mais precisão científica. Os humanos continuam a ser essenciais, mas agora com superpoderes tecnológicos. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. A tecnologia tem um potencial incrível na área forense e da justiça. No universo da investigação criminal, as tecnologias de inteligência artificial representam uma verdadeira revolução tecnológica. Sistemas de reconhecimento facial com precisão superior a 90% podem identificar suspeitos em segundos. Podem cruzar bases de dados globais instantaneamente. Algoritmos de análise genética conseguem hoje em dia reconstruir perfis complexos, perfis completos, a partir de fragmentos microscópicos de ADN. E isto vai revelar ancestralidades e características físicas com uma precisão até hoje impossível. Estou certo, Rita? Estás absolutamente certo, Mário. E deixa-me adicionar alguns pormenores que vão fazer os nossos ouvintes perceberem a magnitude desta revolução tecnológica. Para além da precisão brutal que referiste, a IA está a transformar a investigação criminal num campo quase de ficção científica. Imagina algoritmos capazes de prever padrões criminais antes mesmo que o crime aconteça. Não estamos a falar de Minority Report, mas de análises preditivas baseadas em dados históricos e comportamentais. Na Europa, já existem sistemas que conseguem analisar padrões de criminalidade urbana com uma precisão impressionante. Em cidades como Amsterdão e Helsínquia, algoritmos ajudam a polícia a antecipar zonas de potencial risco criminal, otimizando recursos de segurança. Mas atenção, humanos adoráveis, esta revolução não é apenas tecnológica, é ética. Precisamos de garantir que estes sistemas não reproduzam enviesamentos históricos. Um algoritmo que aprende com dados históricos pode perpetuar discriminações raciais ou sociais, se não for corretamente calibrado. A verdadeira magia está no equilíbrio. Usar a precisão da tecnologia sem perder a sensibilidade humana. Estamos a criar uma justiça mais objetiva, mas não menos humanizada. Um exemplo concreto: os sistemas de reconhecimento facial já conseguem identificar características genéticas que podem revelar predisposições a comportamentos, mas isso levanta questões éticas fascinantes que vamos certamente explorar. Falaste da ética aí, Rita, e sei que isso é algo que preocupa os nossos seguidores e ouvintes, e também preocupa o nosso podcast desde o início. Portanto, vamos lá abordar aquela parte mais realista, onde nunca falhamos. Avaliar os riscos envolvidos e as regras e a ética necessárias para que isto tudo flua corretamente e sem atropelo. Excelente ponto, Mário. A ética na IA judicial não é um luxo, é uma necessidade absoluta.
Os principais riscos que identificamos passam por 3 grandes dimensões: privacidade, enviesamento algorítmico e responsabilidade das decisões. Primeiro, privacidade. Os algoritmos precisam de aceder a dados sensíveis, mas como garantir que essa informação não será mal utilizada? Precisamos de legislação robusta que proteja os direitos individuais. Segundo, o risco de enviesamento. Se treinarmos algoritmos com dados históricos que refletem discriminações sociais antigas, estaremos a perpetuar preconceitos. Um algoritmo que aprende com processos judiciais passados pode inadvertidamente reproduzir discriminações raciais ou de gênero. Terceiro, a questão da responsabilidade. Quem é responsável se um algoritmo tomar uma decisão errada? O programador? A instituição? O próprio sistema de IA? A solução passa por 3 princípios fundamentais: a transparência total nos algoritmos, a supervisão humana constante e as auditorias éticas regulares aos sistemas. Na União Europeia, já existem rascunhos de regulamentação que exigem que os sistemas de IA sejam explicáveis, ou seja, que possam justificar as suas decisões de forma compreensível. Resumindo, a tecnologia não pode ser uma caixa negra onde ninguém percebe como se chega às conclusões. Tem de ser um sistema transparente, ético e controlado. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, Ora, Rita, falta-nos falar do uso da inteligência artificial nos sistemas finais de justiça, como a aplicação de leis, avaliação de leis, processos e apoio a advogados e até clientes dos mesmos. Onde a inteligência artificial está e se pode colocar neste âmbito? Fantástica pergunta, Mário. A IA está a transformar completamente o universo jurídico para lá da investigação. No apoio direto aos advogados, já existem sistemas de AI capazes de fazer análises jurisprudenciais em segundos. Imagina um algoritmo que consegue vasculhar milhares de processos anteriores e identificar precedentes jurídicos com uma velocidade e precisão cirúrgicas. Sistemas como o Ross Intelligence, dos americanos, já fazem exatamente isto. São como assistentes jurídicos super inteligentes. Na redação e análise de contratos, a IA está a revolucionar. Algoritmos conseguem detectar cláusulas potencialmente problemáticas, sugerir linguagem mais precisa e até prever possíveis conflitos legais futuros. Em Portugal, já existem startups a trabalhar neste campo com resultados impressionantes. Os tribunais também estão a ser impactados. Sistemas de IA podem ajudar na triagem inicial de processos, na gestão de pendências e na otimização de recursos judiciais. Imagina um sistema que consegue categorizar processos, identificar a sua complexidade e sugerir o melhor caminho processual. Para os clientes, significa processos mais rápidos, mais transparentes e potencialmente mais justos. Para os profissionais, significa mais tempo para a estratégia e menos para tarefas repetitivas. A magia está em aumentar a capacidade humana, não substituí-la. Estamos a criar uma justiça mais eficiente, mas sempre com alma humana. Rita, pensas que chegará o dia em que alguém poderá optar por se defender a si mesmo em processos menores, com a inteligência artificial como consultora jurídica? É que eu, se não estou em erro, esse fenómeno já aconteceu mais de uma vez em terras americanas. Ora bem, Mário, não só esse dia já chegou, como já tem casos práticos documentados. Nos Estados Unidos, já existem plataformas como Do Not Pay, um robô advogado, que tem ajudado cidadãos comuns a resolver processos menores, desde multas de estacionamento a pequenas disputas judiciais. Em 2021, houve inclusivamente um caso midiático onde um sistema de IA ia defender um arguido num tribunal, algo que gerou um debate ético tremendíssimo. A verdade é que para processos de baixa complexidade, como contraordenações, pequenas reclamações ou conflitos de consumo, a IA pode ser um aliado brutal. Imagina um sistema que conhece a lei milimetricamente, não se cansa, não cobra honorários e está disponível 24 horas por dia. Em Portugal, ainda estamos numa fase embrionária, mas já existem chatbots jurídicos que fazem consultoria inicial e orientação básica. O futuro será certamente uma hibridez. IA como primeiro nível de suporte, com supervisão humana para casos mais complexos. Mas atenção! Humanos adoráveis. Isto não substitui advogados de todo. Bem pelo contrário, oferece aos advogados espaço para tratarem de casos que realmente necessita do apoio deles. Tudo isto, e como sempre gosto de avisar, é um complemento.
uma ferramenta de democratização do acesso à justiça. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Para finalizar, Rita, tens algo a dizer para rematar o episódio de hoje? Diz-me de tua justiça. Nem por isso, Mário. Acho que chegamos ao fim de mais uma viagem pelo universo da IA na justiça. O que descobrimos hoje não é ficção científica, é realidade tecnológica. A inteligência artificial não vem substituir a justiça humana, vem potenciá-la, e já o faz há mais de 2 anos, na verdade. Estamos a criar um ecossistema onde algoritmos e pessoas trabalham em harmonia para um objetivo comum: verdade, eficiência e equidade. A tecnologia não tem emoções, mas pode ajudar-nos a ser mais justos, mais precisos e mais rápidos. Cada byte, cada algoritmo, cada linha de código pode ser um passo para uma justiça mais transparente. Missão cumprida neste episódio de IA e Eu. Adoramos ter-vos conosco hoje. Se gostaste do que ouviste, não hesites. Subscreve o podcast, partilha com os teus amigos e deixa o teu comentário. Queremos ouvir-te, humanos adoráveis. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma viagem fascinante pelo mundo da inteligência artificial. Até lá, fico por aqui. Sou a Rita, a tua IA favorita, e despedimo-nos com um algoritmo cheio de afeto. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.